Paz Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é irmão Vinícius mais uma vez, amém. Irmãos, eu gostaria de pedir perdão a você, porque eu não gravei um vídeo ontem, né? Mas é porque ontem eu fiquei meio doente, né? Mas graças a Deus já tô melhor agora. Tanto é que ontem nem pra igreja eu fui, né? Porque eu estava doente, estava muito doente. Mas enfim, já tô melhor, né? Já posso voltar a polemizar na internet, né? Não, brincadeira. Irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito do documento mais antigo da igreja, né? Que se tem notícia. Né? Existe um documento doutrinário, o documento doutrinário mais antigo da igreja que se tem notícia é esse daqui que está no meu celular agora, né? É o Didaquê, né? Didaquê o significado da palavra didaquê significa ensino, né? Didaquê, você pode prestar atenção que é parecido com didática, né? Então didaquê é ensino, né? Didaquê ela foi escrita por volta do ano 50, 60, né? Enquanto, para você ter uma ideia, esse documento, quando ele foi escrito, Pedro e Paulo ainda estavam vivos. Então, quando esse documento foi escrito, Pedro e Paulo ainda estavam vivos, né? E nós temos esse documento que fala a respeito dos ensinamentos da igreja da época, né? Da igreja, na época em que Pedro e Paulo ainda estavam vivos. Para você ter ideia, esse documento aqui doutrinário da igreja é tão antigo quanto Mateus, Marcos, Lucas e João. É muito antigo. É da época que Pedro e Paulo ainda estavam vivos, né? E a igreja da época escreveu esse documento, né? É pequeno, são apenas 5 páginas, né? Mas é maravilhoso de você ler, né? São apenas 5 páginas, né? 5 páginas de ensinamentos da igreja dos apóstolos, né? Aqui nesse documento, aqui na Didaquê, a igreja explica quem é que pode tomar Santa Ceia, como é que se faz o batismo, fala contra fala contra as divisões, né? Diz como é que eles tratavam os apóstolos, né? Aqui está explicando como é que se trata um apóstolo, quer dizer, eles já tinham contato com os apóstolos naquela época. E se esse vídeo ele for ficar muito grande, eu vou fazer a parte 1 e a parte 2 dos comentários que eu vou fazer aqui a Didaquê, certo? Então vamos lá, né? Vamos comentar aqui, comentar o capítulo 1, né, da Didaquê. Aqui no capítulo 1, né, a igreja ela explica a diferença entre o caminho da vida, né? A igreja dos apóstolos explica que existem 2 caminhos, obviamente. O caminho da vida e o caminho da morte, né? De daqui capítulo 1, versículo 1, né? Isso daqui era um documento doutrinário oficial da igreja na época, né? Eles pegaram 5 páginas e escreveram um livrinho doutrinário, né? Naquela época, que isso é maravilhoso. Diz assim, né? O caminho da vida e o caminho da morte, né? Existem 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Há uma grande diferença entre os dois. Versículo 2. Este é o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus que o criou. Segundo, ame a seu próximo como a si mesmo, né? Que é o que Jesus diz. Não faça ao outro aquilo que você não quer. Perdão. Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você, né?
Versículo 3. Este é o ensinamento derivado dessas palavras. Bendiga aqueles que o amaldiçoam. Ore por seus inimigos e jejue por aqueles que o perseguem. Ora, se você ama aqueles que o amam, que graça você merece? Os pagãos também não fazem o mesmo. Quanto a você, ame aqueles que o odeiam, e assim você não terá nenhum inimigo, né? Que é primeiramente, aqui a Igreja dos Apóstolos está falando sobre o Sermão da Montanha, né? Sobre os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Isso daqui é fenomenal, tá tudo correto, né? Versículo 4. Não se deixe levar pelo instinto. Se alguém lhe bofeteia na face direita, ofereça-lhe também a outra face, assim você será perfeito. Se alguém o obriga a acompanhá-lo por 1 quilômetro, acompanhe-o por 2. Se alguém lhe tira o manto, ofereça-lhe também a túnica. Se alguém toma alguma coisa que lhe pertence, não a peça de volta, porque não é direito. Dê a quem lhe pede, não lhe peças de volta, pois o Pai quer que os seus bens sejam dados a todos. Bem-aventurado aquele que dá conforme o mandamento, pois será considerado inocente. Ai daquele que recebe, se pede por estar necessitado, será considerado inocente. Mas se recebeu sem necessidade, prestará contas do motivo e da finalidade. Será posto na prisão e será interrogado sobre o que fazer. Essa parte aqui é muito interessante. Se pede por estar necessitado, será considerado inocente. Mas se recebeu sem necessidade, prestará contas do motivo e da finalidade. Será posto na prisão e será interrogado sobre o que fez. E daí não sairá até que devolva o último centavo. Quer dizer, se você recebe sem ter necessidade, você vai ser castigado, né? Por isso, né? Naquela prisão que Jesus fala lá no começo do livro de Mateus, né? Sobre isso também foi dito que a sua esmola fique suando nas mãos até que você saiba para quem a está dando, né? Isso é maravilhoso. Você não deve receber aquilo que você não precisa, né? Era isso que a Igreja dos Apóstolos ensinava. Não receba o que você não precisa, né? Não peça esmola se você não precisa receber. Se você pediu a alguém uma ajuda que você não precisa, então você vai para aquela prisão que Jesus falou em Mateus, né? É isso que a Igreja dos Apóstolos falava. Maravilhoso. Quem recebe ensinamento da Igreja dos Apóstolos, quem pede algo a alguém sem precisar, vai para aquela prisão que Jesus falou lá em Mateus, né? Fenomenal. O segundo mandamento da instrução é, né, aqui o capítulo 2 da Didaquê, né? O segundo mandamento da instrução é: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia nem a feitiçaria. Não mate a criança no seio de sua mãe e nem depois que ela tenha nascido. Fantástico, né? No capítulo 2, né? A Igreja dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 2 da Didaquê, a Igreja dos Apóstolos já falava contra o aborto naquela época. Então veja, a igreja não passou a ser contra o aborto agora, com o conservadorismo de não sei o que. Não, a igreja, desde a época, desde que Pedro e Paulo estavam vivos, a igreja já era contra o aborto. Aqui falando na Didaquê, no capítulo 2, no versículo 2. Não mate a criança no seio de sua mãe e nem depois que ela tenha nascido. Né? No seio da mãe é no ventre e nem depois que ela nasceu.
Fantástico. Desde aquela época a igreja já era contra o aborto. Não cobice os bens alheios. Né? No capítulo 2, versículo 3. Não cobice os bens alheios. Não cometa falso juramento, nem preste falso testemunho. Não seja maldoso nem vingativo. Não tenha duplo pensamento ou linguajar, pois o duplo sentido é a armadilha fatal. Fantástico. A sua palavra não deve ser em vão, mas comprovada na prática. Né? Eu não devo ser hipócrita, né? Não seja avarento, nem ladrão, nem fingido, nem malicioso, nem soberbo. Não planeje o mal contra o seu próximo. Amém. Amém, igreja. Não odeie a ninguém. Não odeie a ninguém. Mas corrija alguns, ore por outros e ame ainda aos outros, mais até do que a si mesmo. Né? Porque esse aqui é o novo mandamento que Jesus trouxe, né? Vocês têm que amem ao próximo assim como eu vos amei, né? Aqui a igreja dos apóstolos diz: ame mais até do que a si mesmo, né? Fantástico. Esse era o capítulo 2, né? Capítulo 3. Filho, procure evitar tudo aquilo que é mal e tudo que se parece com o mal, né? Fuja da aparência do mal, né? Que já dizia o apóstolo Paulo. Não seja colérico, pois a ira conduz à morte. Não seja ciumento também, complicado, hein? Nem briguento ou violento, pois o homicídio nasce de todas essas coisas. Então, o homicídio nasce de ser briguento ou violento, né? Filho, não cobice as mulheres, pois a cobiça leva à fornicação. Evite falar palavras obscenas e olhar maliciosamente, já que os adultérios surgem dessas coisas. Filho, não se aproxime da adivinhação, porque ela leva à idolatria. Não pratique encantamentos, astrologia ou purificações, nem queira ver ou ouvir sobre isso, pois disso tudo nasce a idolatria. Filho, não seja mentiroso, pois a mentira leva ao roubo. Eu sabia, a mentira leva ao roubo, né? Não persiga o dinheiro, nem cobice a fama, porque os roubos nascem dessas coisas. Não persiga a fama, diz a igreja dos apóstolos. Não persiga a fama. Assim, filho, não ame demais. Não, filho, não fale demais, pois falar muito leva à blasfêmia. Não seja insolente, nem tenha a mente perversa, porque as blasfêmias nascem dessas coisas. A blasfêmia nasce da mente perversa, né? Seja manso, pois os mansos herdarão a terra. Seja paciente, misericordioso, sem maldade, tranquilo e bondoso. Respeite sempre as palavras que você escutou. Não louve a si mesmo, nem se entregue à insolência. Não se junte com os poderosos, mas aproxima dos justos e pobres. Então, a igreja dos apóstolos diz: não procure ficar sempre junto dos poderosos, vá sempre para aqueles em direção aos justos e pobres, ande sempre do lado deles, não busque estar sempre ao lado dos poderosos, busque estar sempre perto dos pobres. São eles que precisam que você ande perto. Aceite tudo o que acontece contigo como coisa boa e saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Isso aqui é complicado de aceitar, viu? Capítulo 3, versículo 10. Aceite tudo o que acontece com você como coisa boa e saiba que nada acontece sem a permissão de Deus.
É uma lição complicada, viu? Mas é o que a Igreja dos Apóstolos ensinava. Por quê? Porque esse é o documento doutrinário mais antigo da Igreja. E essa era a doutrina, é um documento de doutrina da Igreja da época. Capítulo 4. Só um instante, irmão. Pronto, voltando aqui, irmão. Vou pegar mais um pouquinho de café, né? Que já estava acabando. Pra me despertar, tá bem? Então, vamos recapitular o que nós estamos lendo. Nós estamos lendo um documento da igreja que foi escrito na época em que Pedro e Paulo ainda estavam vivos. E Mateus, Marcos, Lucas e João ainda estavam sendo escritos. Bem? Capítulo 4. Filho, lembre-se dia e noite daquele que prega a palavra de Deus para você. Honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois ele está presente onde a soberania do Senhor é anunciada. Então, aquele que te ensina a palavra do Senhor tem que ser honrado como se fosse o próprio Senhor, porque a soberania de Deus é executada através dessas pessoas, né? Das autoridades da igreja. Procure estar todos os dias na companhia dos fiéis para encontrar forças em suas palavras. Versículo 3. Não provoque divisão. Capítulo 4, versículo 3. Não provoque divisão. Ao contrário, reconcilia aqueles que brigam entre si. Julgue de forma justa e corrija as culpas sem distinguir as pessoas. Maravilhoso. Não provoque divisão. Versículo 4. Não hesite sobre o que vai acontecer. Não fique com medo do que vai acontecer. No versículo 4. Versículo 5. Não te pareças com aqueles que dão a mão quando precisam e retiram quando devem dar. Tem gente que só está perto de você quando ela precisa, mas ela tira a mão quando na hora de dar, né? A gente não pode ser falso desse jeito. Tem que estar a pessoa na hora boa e tem que estar junto com a pessoa na hora boa e na hora ruim. Se o trabalho, versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Se o trabalho de suas mãos te rende algo, as ofereça como reparação pelos seus pecados. Capítulo 4, versículo 6. Se o trabalho de suas mãos te rende algo, as ofereça como reparação pelos seus pecados. Então, as pessoas cometiam pecados. Então, na época, as pessoas cometiam pecados e os pecados eles tinham que ser reparados de alguma forma, porque o pecado ele não causa só destruição espiritual, ele causa destruição material também, na vida das pessoas, destrói a vida das pessoas, às vezes um ferimento, você foi lá, machucou alguém, aí então como você ferir a pessoa, você vai lá e paga o dano que você causou à pessoa, Então se o teu trabalho te rende algo, ofereça como reparação pelos seus pecados, A igreja dos apóstolos tinha essa doutrina de usar os seus bens como reparação pelos pecados, Capítulo 4, versículo 6. Se o trabalho de suas mãos te rende algo,
as ofereça como reparação pelos seus pecados. Versículo 7. Não hesite em dar, nem dê reclamando, porque na verdade você sabe quem realmente pagou sua recompensa. Versículo 8. Não rejeite o necessitado. Compartilhe tudo com seu irmão. E não diga que as coisas são apenas suas. Se vocês estão unidos nas coisas imortais, tanto mais estarão nas coisas perecíveis. Então, no versículo 8, né? Ele diz, não diga que as coisas são só suas. Né? Não diga que as coisas são só suas. Então, veja que lá em Atos capítulo 4, versículo 32, está escrito que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E aqui, daqui, eles dizem exatamente a mesma coisa. Não diga que as coisas que você tem são só suas. Né? Então veja que é exatamente a mesma comunidade, né? Eles tinham exatamente o mesmo costume. É a igreja dos apóstolos, né? Que escreveu isso aqui. Né? É a igreja dos apóstolos. Vamos continuar. Versículo 9. Não se descuide de seu filho ou filha. Muito pelo contrário, desde a infância instrua-os a temer a Deus. Não dê ordens com rudeza ao seu escravo ou escrava, pois eles também esperam no mesmo Deus que você. Assim não perderão o temor de Deus que está acima de todos. Certamente ele não virá chamar a pessoa pela aparência, mas somente aqueles que foram preparados pelo Espírito. Então não trate o seu escravo, na época havia escravo, não trate o seu escravo sendo rude com ele, né? Quanto a vocês, escravos, obedeçam aos seus senhores com todo respeito e reverência, como a própria imagem de Deus. Deteste toda a hipocrisia e tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Não viole os mandamentos do Senhor, guarde tudo aquilo que você recebeu, não acrescente ou retire nada. Esse aqui é o mesmo ensinamento do apóstolo Paulo, né, para com os escravos, né? O apóstolo Paulo diz para os escravos fazerem isso. Mas nós temos que entender uma coisa: o escravo daquela época não são biblicamente um escravo não é a mesma coisa de escravo que a gente tem em mente hoje, né? Quando a gente fala de escravo, a gente se lembra da época da escravidão, né? Que as pessoas, né, que viviam dos escravos do Brasil, que viviam daquele jeito. Mas os escravos das escrituras não são assim. Os escravos das escrituras eram assalariados, né? Tinham que ser bem tratados pelos seus donos. Não é isso? Tinha escravos, biblicamente, né? Tinham escravos que amavam tanto os seus donos que se consagravam a eles, né? Que colocavam um brinco na orelha em sinal de que ia ficar com seu dono eternamente por vontade própria, né? Guarde tudo aquilo que você recebeu, não acrescente ou retire nada, né? Então, guarde tudo aquilo que você recebeu de ensinamento, não acrescente nem retire nada. Versículo 14. Confesse seus pecados na reunião dos fiéis e não comece a orar estando com má consciência. Este é o caminho da vida. Então, no capítulo 4, no versículo 14, a gente vê que na igreja dos apóstolos, né, havia confissão de pecados, né? Então, os fiéis se reuniam e as pessoas confessavam seus pecados, né? E eles dizem: este é o caminho da vida. Capítulo 5. Nós estamos lendo aqui
o documento mais antigo da história da igreja, que é a Didaquê, certo? Esse documento aqui foi escrito pela Igreja dos Apóstolos na mesma época em que Mateus, Marcos, Lucas e João, né, enquanto Pedro e Paulo ainda estavam vivos, certo? Capítulo 5. Este é o caminho da morte, né? Agora ele vai explicar como é o caminho da morte, né? Ó, já está 25 e 30, né? Se ficar muito grande, eu faço a segunda parte. Amém? Capítulo 5. Né? Então, a gente acabou de sair da confissão de pecados, né? No versículo 14. Ele diz assim: confesse seus pecados na reunião dos fiéis e não comece a orar estando com má consciência, né? Então, havia uma reunião de fiéis em que as pessoas confessavam seus pecados, né? No capítulo 5, no capítulo 4, versículo 14, da Didaquê. Capítulo 5. Este é o caminho da morte. Primeiro, é mau e cheio de maldições, né? Homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, magias, feitiçarias, rapinas, falsos testemunhos, hipocrisias, coração com duplo sentido, fraudes, orgulho, maldade, arrogância, avareza, palavras obscenas, ciúmes, insolência, altivez, ostentação, ostentação e falta de temor a Deus, né? Então tudo isso a gente já sabe, né? Com exceção da ostentação que não é tão pública e notória, né? Neste caminho trilham os perseguidores dos justos, os inimigos da verdade. Só um instante, irmão. Continuando. Este é o caminho da morte, né? Diz a Igreja dos Apóstolos. Aí tudo que a gente já leu, né? No versículo 2 ele diz, capítulo 5, versículo 2. Nesse caminho trilham os perseguidores dos justos, os inimigos da verdade, os amantes da mentira, os ignorantes da justiça, os que não desejam o bem nem o justo julgamento, os que não praticam o bem, mas o mal. A calma e a paciência estão longe deles. Estes amam as coisas vãs, são ávidos por recompensas, não se compadecem com os pobres, não se importam com os perseguidos, não reconhecem o Criador. São também assassinos de crianças, corruptores da imagem de Deus. Opa! Acabou saindo aqui. Capítulo 5, versículo 2, né? Neste caminho, repetindo, né? Neste caminho trilham os perseguidores dos justos, os inimigos da verdade, os amantes da mentira, os ignorantes da justiça, os que não desejam o bem nem o justo julgamento, os que não praticam o bem, mas o mal. A calma e a paciência estão longe deles. Você precisa ter calma e paciência, segundo a Igreja dos Apóstolos, né? Estes amam as coisas vãs, as coisas desse mundo, né? São ávidos por recompensas, né? Todo mundo é ávido por recompensa hoje. Não se compadecem com os pobres, não se importam com os perseguidos, não reconhecem o Criador. São também assassinos de crianças, corruptores da imagem de Deus, desprezam os necessitados, oprimem os aflitos, defendem os ricos, julgam injustamente os pobres e finalmente são pecadores consumados. Filho, afaste-se disso tudo.
Tem gente que prefere defender os ricos, né? Pra ser amigo deles. Então você vê que a estrutura do livro de ensinamentos da Igreja dos Apóstolos, a estrutura desse livro aqui é a mesma estrutura do livro de Provérbios, né? Tem até a forma de se expressar com o ouvinte, né? Filho, afaste-se disso tudo, né? Lá em Provérbios, né? Nos fala assim. Capítulo 6. Fique atento para que ninguém o afaste do caminho da instrução, pois quem faz isso ensina coisas que não pertencem a Deus. Você será perfeito se conseguir carregar todo o jugo do Senhor. Se isso não for possível, faça o que puder. A respeito da comida, observe o que puder. Não coma nada do que é sacrificado aos ídolos, pois esse culto é destinado a deuses mortos. Capítulo 7, né, da celebração litúrgica. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 2. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça em água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que na época da igreja dos apóstolos, eles tinham o batismo por aspersão. Eles derramavam água na cabeça das pessoas. Né? Então você vê que o batismo por aspersão começou na igreja dos apóstolos. Nós temos aqui a prova, né, no documento doutrinário, que é a de Daquê. Versículo 4, capítulo 7, versículo 4. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizado um jejum de 1 ou 2 dias. Eita, meu irmão. Qual foi a última vez que você fez um jejum de 2 dias? A igreja dos apóstolos fazia isso com todos os batizados. Se batizou, vai jejuar 1 ou 2 dias. Rapaz, capítulo 8, né? Os seus jejuns não devem coincidir com os dos hipócritas. Eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana. Porém, você deve jejuar no quarto dia e no dia da preparação. Certo? Então, se os hipócritas fazem jejum em certos dias da semana, a gente tem que jejuar em outros para não ficar parecido com eles, né? Não ore como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou em seu evangelho, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossa dívida, assim como também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Ore assim 3 vezes ao dia. Então, a igreja dos apóstolos diz para você fazer o Pai Nosso, orar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Né? Então você veja que o Pai Nosso das Escrituras, ele está completamente correto, não houve nenhuma adulteração, né? Ele é o mesmo desde o início. Capítulo 9, né? Naquela época, a igreja chamava a Santa Ceia de Eucaristia, porque Eucaristia é o significado, é a palavra usada para ações de graça, né? Celebre a Eucaristia assim. Diga primeiro sobre o cálice.
Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Depois diga sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e agora por Jesus Cristo, para sempre. Então, eles, na hora da Santa Ceia, eles faziam oração pela unidade da igreja, né? Que ninguém coma nem beba da Eucaristia, né? Sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, pois sobre isso o Senhor disse: não dê as coisas santas aos cães. Então Jesus diz. Então veja que o costume de proibir que alguém tome Santa Ceia antes de ser batizado era da época dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja dos apóstolos ouviu Jesus dizendo assim: não dê as coisas santas aos cães. Aí então a igreja dos apóstolos entendeu que todo aquele que não faz parte da igreja é um cão. E antes de ser batizado, você não faz parte da comunhão, você não faz parte da comunhão de Cristo. Então, eles interpretavam assim: não dê as coisas santas aos cães, como sendo a razão pela qual nós não podemos dar a Santa Ceia a quem não foi batizado. Nós não podemos dar a Santa Ceia a quem não foi batizado, né? E esse costume é feito até hoje, né? Pela igreja. Então Jesus diz: não dê as coisas santas aos cães. Por isso, no capítulo 9, versículo 5, ninguém que não fosse batizado poderia comer da Santa Ceia. Ok? Por quê? Porque Jesus disse: não dê as coisas santas aos cães. Né? Capítulo 10. Após ser saciado, agradeça assim: nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome que fizeste habitar em nossos corações e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Tu, Senhor onipotente, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna através do teu servo, né? Então, a Santa Ceia para eles era uma comida e uma bebida espiritual, né? E uma vida eterna através do teu servo. Antes de tudo, te agradecemos porque és poderoso, a ti glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Venha quem é fiel, converta-se quem é infiel. Maranata. Amém. Deixa os profetas agradecerem à vontade. Rapaz, então eles tinham então na igreja haviam palavras litúrgicas, né? Tanto antes de receber a Santa Ceia quanto depois de ser saciado, né? Haviam palavras litúrgicas na igreja, né? Que todo mundo tinha que repetir essas palavras toda vez que fosse tomar a Santa Ceia, né? Então a igreja sempre teve uma liturgia. Hoje as pessoas acham que não tem liturgia, né?
vida em comunidade, né? Tá ficando grande, né, irmãos? Tá ficando 40 minutos. Então eu vou encerrar este vídeo e vou começar a parte 2, amém? Então eu vou encerrar esse vídeo e começar a parte 2, amém? Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.